Olá, eu hoje gostava de falar contigo sobre a pessoa certa. Todos nós precisamos de uma pessoa certa em determinados momentos, ocasiões ou circunstâncias. E uma coisa é certa, às vezes nem sempre é fácil encontrar a pessoa certa que nós precisamos e a pessoa que nos pode trazer eficácia e solução para a necessidade que nós temos. Um dia aconteceu-me, numa experiência do dia-a-dia, necessitar de contactar uma pessoa para que me pudesse ajudar a perceber o que é que se passava num eletrodoméstico lá em casa, porque eu precisava dele, ele não estava a funcionar, e eu não estava a ser capaz de resolver a situação, então decidi contactar uma pessoa para nos ajudar, que eu achava que era a pessoa certa. Efetivamente essa pessoa veio a casa, avaliou o equipamento e realmente conseguiu consertar o equipamento. O que é certo é que, passado um tempo, o mesmo problema voltou a acontecer. A mesma pessoa veio e solucionou a situação, e o que é certo é que, passado um tempo, voltou a acontecer, e isto aconteceu algumas vezes, o que foi um pouco frustrante, não é? Até que um dia a pessoa que veio a casa, que nós contactámos para fazer a avaliação do equipamento e nos poder ajudar, disse que o problema, para ser resolvido, era preciso trocar uma peça. E assim ficaria o problema resolvido definitivamente. E realmente isso aconteceu. Quando aquela peça foi trocada, isso aconteceu. Isto leva-me a pensar que realmente nem sempre a pessoa que nós achamos é a certa, como há pouco eu dizia, é a pessoa certa para nos ajudar em determinada situação. Embora aparentemente pareça, mas nem sempre é. Mas o mais importante é nós também não desistirmos de tentar procurar e encontrar a pessoa certa que nós precisamos para resolver determinada situação. Também precisamos de ter alguma perseverança e determinação e estar focadas realmente na solução que nós procuramos ou desejamos. E realmente há uma pessoa que também é a pessoa certa, mas esta pessoa é muito especial e chama-se Jesus Cristo. O Evangelho de São João relata um acontecimento que aconteceu em que Jesus estava com os seus discípulos, mas não era apenas ele e os seus discípulos, porque havia muitas pessoas que estavam interessadas em ouvir Jesus e estar com ele por diferentes motivos, e naquele dia Jesus e os discípulos estavam rodeados de uma enorme multidão, e falamos de milhares de pessoas. E então houve um momento em que Jesus realmente passou com aquelas pessoas e as pessoas ouviram e viram muitas coisas incríveis que ele fez, mas o tempo foi passando e surgiu um problema. As pessoas começaram a ficar com fome. E questionava-se como é que se poderia resolver aquela situação, porque era tanta gente para alimentar e não havia onde ir adquirir esse alimento, e mesmo que tivessem dinheiro, também não era qualquer quantia de dinheiro que iria, na verdade, suprir aquela necessidade para aquele momento. Então, houve um momento em que realmente informaram Jesus Cristo de que estava ali um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E então aquele alimento chegou às mãos de Jesus e Jesus abençoou. Jesus abençoou e na verdade, se pensarmos humanamente, o que é 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas? Nem uma migalhinha dá para cada um. Mas a verdade é que aquele menino confiou e teve fé em Jesus Cristo e escolheu a pessoa certa para colocar aquilo que tinha nas mãos dele. E aconteceu algo incrível, porque aqueles 5 pães e 2 peixes, após Jesus ter abençoado aqueles alimentos, foram mais do que suficientes para alimentar aqueles milhares de pessoas. Foram mais do que suficientes para saciar a fome daquelas pessoas. Humanamente não era suficiente, mas nas mãos da pessoa certa não apenas foi suficiente, mas foi mais do que suficiente. Porque Jesus tem autoridade e tem poder para resolver o que quer que seja necessário fazer. Quando Ele decide fazer, Ele faz e ninguém impede, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós o escolhemos como pessoa certa para dar aquilo que temos na nossa vida e para confiar aquilo que temos, vale a pena, porque
Deus faz com que seja mais do que suficiente aquilo que nós temos e multiplica e sacia não só a nossa fome física, como a nossa fome emocional, como também a nossa fome espiritual. Porque o ser humano não tem apenas fome para saciar fisicamente, nós não precisamos de alimento apenas para o nosso físico, mas nós precisamos também de alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E na verdade não sei qual é o teu tipo de fome, mas uma coisa eu tenho a certeza: Jesus Cristo é a pessoa certa para saciar essa fome que tu tens. O que tu tens que fazer é entregar-te nas mãos dele. Aquilo que tu tens, podes achar que não é muito. Aquilo que aquele menino tinha não era muito. Mas nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. E eu creio que tu podes ver uma multiplicação extraordinária a acontecer na tua vida, se tu tiveres esta fé e esta confiança em Jesus Cristo de que Ele é a pessoa certa. Deus te abençoe e deixe-te este desafio. Confia e entrega aquilo que tu tens, aquilo que tu és, nas mãos de Jesus. Deus te abençoe infinitamente.